Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui na primeira maratona de arquitetura. Meu nome é Caio de Paula, sou arquiteto e idealizador desta maratona que está acontecendo aqui no Instagram, com profissionais reconhecidos e profissionais de toda a parte do Brasil, vários estados. Estamos recebendo aí profissionais de todos os estados. Claro que ainda não deu tempo de todos. Se você tiver um profissional aí no seu estado que você queira que esteja aqui, indica aí para gente para contar um pouco sobre arquitetura na nossa maratona, sobre sua profissão, sobre a sua carreira, sobre a sua história, sobre as suas superações. Isso é muito importante nesse momento que estamos vivendo. A maratona de arquitetura, essa primeira maratona ela é idealizada justamente para nós nos conectarmos, nos unirmos, profissionais aí do Brasil todo, né? E hoje eu vou receber aqui um querido amigo arquiteto lá de Tangará da Serra, Mato Grosso, que é o Luciano Narese, esse profissional que faz a diferença na nossa profissão, nos honra como profissional. E o Luciano daqui a pouquinho está entrando aqui. Eu só vou dar o endereço para vocês seguirem a Maratona de Arquitetura. É maratona.de.arquitetura. E lá é no Instagram. E lá você vai ver todos os dias postagens de ambientes, de casas, enfim, de arquitetura, de paisagismo. Hoje, por exemplo, eu fiz uma homenagem a Antoni Gaudí. Então, no feed, eu coloquei algumas fotos da Basílica Sagrada Família, da Espanha, que ele é espanhol, né? Lá de Barcelona. Quem não viu, depois dá uma olhada lá. E nos stories, todos os dias eu coloco um assunto. Hoje foram piscinas. Então tem várias piscinas. Deve ter ali praticamente quase acho que 200 piscinas. Semana passada também, no sábado, eu coloquei piscinas. E hoje eu coloquei piscinas. Na segunda-feira serão banheiros, spas e lavabos. Daí no domingo tem um outro assunto, na terça tem outro assunto. E ficam lá nos detalhes, tá? Então, some das 24 horas, mas eu deixo nas pastas, né? Porque tem ali aquelas pastinhas embaixo. Então, cada pastinha daquela cabe 100 fotos. Beleza? Gente, vamos chamar o nosso querido convidado aqui, o Luciano Narese. Espera aí, ele já está na sala. Lá. Aguardando aí um minutinho. Aí. Vamos ver aí, Lu! Aí. Que bom! E aí, gente? Bem, eu falei, dá tudo certo. Sufoco. Ó, minha filha Lu, tá aqui comigo, ó. A Maria olha Clara. aí que linda. Obrigadão. Lu, Valeu. primeiramente eu quero te agradecer que você tenha aceitado esse convite para estar aqui na primeira maratona de arquitetura, nesse projeto que é tão recente, mas que está movimentando tanto aí, que as pessoas estão aderindo, né? Os profissionais estão aderindo e, bom, enfim, eu quero te agradecer e te dar parabéns pela tua carreira aí, que eu sei um pouco, mas hoje você vai se apresentar e contar tudo pra gente. É Beleza? isso, eu que te agradeço. Eu que te agradeço, Caio, pela oportunidade. Eu acho uma sua iniciativa, até no momento tão complicado que a gente está vivendo, no caso, né, que com pandemia, com todo mundo tendo que ficar em casa, quem pode, quem não pode vai trabalhar. Então, assim, a gente precisa se reinventar. E é o que a gente busca, né, na verdade, de alguma forma, né? E essa troca é tão boa que você conversa com todo mundo ou vê as ideias de todo mundo do Brasil inteiro do que a gente pensa sobre arquitetura, sobre o que a gente mais gosta de fazer, né? E é isso que a gente tem que estar aqui para isso, né? Bacana. Então vamos lá. É isso aí. A gente tem que se unir nesse momento, né? E isso Uhum. faz a diferença, né?
para nós como Uhum, seres humanos, para nós como profissionais, para nós uhum. incentivarmos aqueles estudantes que estão aí parados, para os recém-formados que estão, imagina, para quem formou aí, né, fez a formatura em janeiro, fevereiro, e agora? Né? Putz, e Então, aí você chega tá num um abismo desse, né? Então é complicado, com né? certeza. Mas é isso Ó, aí. o Mito, que esteve aqui É. conosco ontem, está falando aí, ó, óculos de Le Corbusier. Quando o cara entende seus óculos. É, pois é. Então, Eu só uso óculos redondos. para quem entrou depois, esse é o nosso convidado hoje, é o Luciano Narese, lá de Tangará da Serra, do Mato Grosso, nosso primeiro representante do Mato Grosso, com muita honra, Lu. E vamos Obrigado. então, desculpa, você estava se Vamos lá. apresentando, fala um pouquinho da Não, sua não, carreira para a é gente ir isso. conhecendo isso. Tá, bom. Obrigado a todos que estão presentes na sala, obrigado a todos que depois vai assistir, né, no caso. Meu nome é Luciano Narese de Brito, e minha formação é arquitetura e urbanismo. Bom, mas a gente, para fazer isso, eu preciso voltar bastante no tempo. Eu tenho 51 anos, vou fazer 52 anos hoje, Passou o esse ano tempo, né, ainda. Lu? Basta para todos nós. E isso é bom. E a gente tem que viver bem, essa que é a verdade. Assim, mas vamos voltar lá para os anos, né, dos anos 80, onde a gente está saindo do ensino médio, Isso, buscando alguma coisa, né, no caso. legal. Bom, para minha formação, eu sou filho de professor de artes plásticas, né? Meu pai já falecido, mas eu Foi meu ensinei muito. professor, Tudo que tá? eu, de muita gente, isso é bacana, meu também. E assim, então essa formação do meu pai e da minha mãe, que é do lar, mas cuidou da gente, de toda a infraestrutura da nossa casa, isso dá o suporte familiar que a gente precisa. E meu pai, então eu aprendi vendo ele trabalhar com obras, com artes plásticas, não pintura em si, mas trabalhos manuais, como professor. Então, para ser professor, você precisa ensinar bastante coisa. Técnicas manuais com couro, com madeira, com papel, com desenho. Eu aprendi a desenhar vendo ele desenhar. E isso é muito importante. Mas assim, lá eu queria trabalhar, na época, quando eu estava saindo da faculdade, até por influência da minha prima, Ângela, não sei se ela está na sala, que é tua amiga também. A Ângela foi casada com um cara de rádio, né? Eu era fascinado por isso, eu queria trabalhar com rádio, TV, essas coisas assim. E acho que, de repente, ele falou assim, é esse o caminho? Um dia a gente sentou, eu e meu pai, com muito orgulho, a gente sentou e falou, é esse o caminho que você quer? Vai. Ou então, vamos partir para outras coisas. Então, assim, depois dessa conversa, não, eu não sei. Então, vamos tentar. Mas eu não gostava muito de engenharia, essa coisa de cálculo, né, no caso. Talvez é a trauma do Hermes, do Adelino, né, dos professores, né? Seu Adelino, professor Adelino, Hermes, a dona Marilu, professora Marilu, que era um espetacular, né, de matemática, mas dava castigo da gente, a gente ficava louco. E aí, então eu comecei a pensar nisso. E a hora que eu falei, putz, eu queria uma coisa artística, como o senhor faz, meu pai? Como pegando essa veia? E aí eu falei assim, então a arquitetura é uma coisa legal, então você começa a estudar. Ele falou, bom, então é isso que você quer? Então vamos buscar alguma coisa disso. Então eu Que comecei a bacana. visitar escritórios ainda no segundo colegial, primeiro colegial, já tentando fazer essa formação, né? Terceiro colegial já, no caso. Então eu fui trabalhar, por exemplo, e acho que a palavra da minha vida é gratidão, Carlinhos. Que assim, tudo eu preciso externar essa gratidão com as pessoas que me ajudaram, as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu estou. Eu não vim sozinho, eu vim pelas mãos de muitas pessoas. E isso é legal de colocar, e de você não esquecer. Por exemplo, é, eu fui fazer estágio na prefeitura de Epitácio, por exemplo, com o Gilson Cruz, que era o desenhista da prefeitura. Então, eu falei assim, Gilson, ensina esse menino a desenhar. O que é isso? O que é prancheta? Prancheta. Isso, a gente está falando de anos 80, não existia CAD, computador, essas coisas, era uma coisa. O 386 veio, eu já estava morando aqui em Tangará, para você ter uma ideia. Já depois de formado, Se falava na época com o CAD-CAM, uma coisa assim, que era uma coisa de... era um negócio assim. Mas aí eu estagiei, aprendi a desenhar com o Gilson, e também eu aprendi a desenhar e estagiei com um engenheiro aí em Presidente Epitácio, que eu acho que é o cara que também me ensinou bastante coisa. Com muito orgulho, ele é engenheiro, mas ele tem uma alma de arquiteto, que é o Gladstone Ferraz.
Com O certeza. Gladstone, eu trabalhei lá no escritório do Gladstone, então eu aprendi a desenhar, fazia algumas coisas, claro, que era uma coisa de estágio, não era um emprego, no caso, então ele me ensinava bastante coisa. E isso a gente tem que ter. Então, a minha formação vem lá de trás, Gilson Cruz, Gladstone, e eu falo que você e o Mito foram as pessoas que falaram assim, quantas e quantas noites, assim, em claro, em boteco, bebendo, conversando, batendo papo, falando de arquitetura, Carlinhos. Então, assim, tudo isso, vocês me falaram assim, vai fazer arquitetura, meu. Vai que você gosta. Vai que você tem jeito. E assim, e esse incentivo de vocês, essa gratidão que eu tenho com você, e principalmente com o Mito, que ficava, sabe, apurrinhando disso tudo, e isso, assim, você vai criando a paixão e o amor pela arquitetura. Então, ouvindo as histórias de vocês, é que me contagiou para poder fazer um negócio legal. Isso eu falo, o mito, ele é o verdadeiro mito, né? Né? Então, que a gente fala isso, né? Que a gente fala assim. Aí a gente tem que começar a ver. Então, eu comecei. A outra pessoa que me influenciou bastante na época foi Luiz Antônio Raizaro, né? Depois já de Sim. faculdade. Por exemplo, ele falou assim, oh, ele fez em Mogi das Cruzes. Então, vai fazer vestibular em Mogi. O Mito queria que eu fosse para a PUC, né? Que ele já estava na PUC. Né? Aí depois ele falava assim, aí você falou assim, Tupã, e eu acabei indo para São Paulo, porque tem as irmãs do meu pai que moravam lá, então essa questão de logística também era importante. E eu Claro. estava preparado para fazer vestibular, eu tinha feito o vestibular na UEL, né, em Londrina, Certo. passei nas provas específicas, mas acho que tomei pau em química, essas coisas assim, que Sei. zerei a prova, essas coisas assim que a gente tem, né? E aí eu estava preparado para fazer, fiz o vestibular em Mogi, passei em Mogi, e fiz vestibular na Belas Artes, onde eu comecei. Só que eu estava indo para São Paulo para fazer cursinho, porque eu queria outras coisas. Mas eu passei na Belas Artes e comecei, acho que em 85, se eu não me engano, eu entrei na Faculdade de Belas Artes de São Paulo e Certo. comecei o meu curso de arquitetura lá. Então é lá que tudo começou, a primeira formação, a professora Odete, que ela era de Mogi também, que fazia um trabalho muito legal, me ensinou a desenhar, então ela falava que eu tinha traço gago, porque é aquela coisa do lápis que faz assim, então lápis, suave, então o desenho flui, então eu aprendia muitas coisas. Então São Paulo eu tenho bastante formação, e São Paulo tem a gratidão, professores, mas eu tenho a gratidão da família Brito, que é a família do meu Do teu pai, pai. família Narese é Epitácio, e família Brito lá em São Paulo. Então, tia Célia, eu cheguei e fui morar com a minha tia Célia, que é a minha madrinha. Depois eu morei com a minha tia Dirce, que já está lá no céu, mas a minha tia Dirce me acolheu, tia Yara, as irmãs do meu pai que me acolheram lá. Então, Sim. São Paulo, por exemplo, que é uma loucura. Imagina um moleque do interior morando em São Paulo que não tinha grana. E outra coisa, sabe uma coisa que eu falo muito com estudantes de arquitetura? Eu queria ter entrado na faculdade com a idade que eu saí. Sabe por quê? É É, quase porque a justo entrar gente, tão novo, né? cara, 17 anos, cara. Eu entrei na É faculdade muito com novo. 17 anos, ia fazer 18, não tinha feito 18 ainda. Então, tudo é muito novo e tudo, assim, maturidade. Acho que falta maturidade para o estudante de arquitetura também, né? Para o estudante de forma geral, não ter essa questão da pressa. Mas, por exemplo, eu lembro que a tia Dirce, que é a irmã do meu pai, a tia Dirce me levava. A tia Dirce é mãe do Serginho e do Gustavo, onde a gente morou lá em São Paulo. Sei. Me levava para exposições de arte. Cara, eu Olha, assisti como ela era espírita, eu fui muito para nos centros espíritas kardecistas. Então eu vi, por exemplo, conheci pessoalmente Gaspareto, né? olha, Eu fiz, eu estive no eu fiz programa dele, fui entrevistado no programa. vários, eu fui em várias sessões com pintura mediúnica, que era aquele espetáculo, Ele era que era um demais. espetáculo. É. Nossa, né? Então, assim, o Gaspareto mostrando tudo isso. Então, eu fiz uma colinha aqui que eu estou tentando ler também, para dar uma sequência. Então, por exemplo, aí eu fiz curso de paisagismo no Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, com Isabel Ruas, que é craque em paisagismo. Aí eu fiz curso no Manequinho Lopes, que é ali no Ibirapuera. Eu fiz curso de jardinagem e paisagismo, curso na Maná, a Maná nem existe mais, né? Na Maná, do Bando da, aquela coisa. Eu fiz um curso específico lá de Tinha paisagismo lá, slogan mesmo. muito legal. São Paulo te dá muita coisa. Eu era rato de Sesc Pompeia e Centro Cultural Vergueiro.
Só tinha shows legais e era barato. Eu morava na Aclimação e estudava na Estação da Luz, então eu ia de metrô. A Belas Artes era, no meu tempo de lá, era aquele que era dentro do prédio da Pinacoteca, né, lá do estado ali. Eu Na lembro, Avenida né? Tiradentes. Aliás, É um prédio maravilhoso, né? lindo, maravilhoso. Paulo Mendes da Rocha fez agora, depois que saiu, Paulo Mendes da Rocha fez uma intervenção, fez um negócio muito legal lá onde era Belas Artes, transformou aquelas salas num espaço bem legal. Então, e aí São Paulo me deu essa bagagem também, só que São Paulo é uma loucura, talvez eu não estava preparado com maturidade para lidar muito com São Paulo, no caso. Mas eu fui bastante ali. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de stand, que montava stand de feira, tipo feira do automóvel, feira da moda, e a gente fazia na questão da maquete. Então eu aprendi a fazer maquete física, porque não tinha 3D naquela época, né? Então a gente fazia maquete. Tinha que colar as mãos, né? Cola a mão, era com madeira balsa, era com PVC, acrílico, acetato, essas coisas todas. Então a gente aprendeu bastante ali. E também, uma coisa que me deu muita bagagem também, porque muita gente não sabe, mas eu fui carnavalesco, né, da nossa querida Unidos da Ribeira, que é uma escola que já chegou a ter 1.200 elementos numa avenida. Nossa, que bacana, né? Numa cidade de 30, 40 mil habitantes, que é Epitácio. Então a gente vivia o carnaval intensamente. Eu fazia letra, eu cantava junto com o Hermes, aprendi a cantar com o Hermes, professor Hermes, aprendi a cantar com o Maciel, aprendi samba. Eu era um branco, eles me chamavam de leite, né? De leite, que era branco para burro, no meio dos negão. E é uma delícia, cara. E eu aprendi samba com isso. E eu tive a oportunidade em São Paulo da gente fazer um trabalho na Belas Artes sobre a ornamentação de rua do Carnaval Paulista, Carnaval Paulistano. A Belas Artes fez essa intervenção e a gente foi lá trabalhar. Cara, como eu sou cara de pau, como eu sempre fui muito cara de pau, eu que gosto de carnaval, eu falei assim, fui na Nenê de Vila Matilde, que na época era legal, a Nenê era super famosa, o seu Nenê era vivo ainda. Que legal. Cara, eu com muita cara de pau, eu fui lá na Vila Matilde, sozinho, peguei o busão, fui lá e me apresentei lá, falei assim, olha, sou estudante de arquitetura, fizemos aquele trabalho com vocês lá na época, e eu queria aprender a fazer escultura em isopor, escultura em papel machê. E aí eu quase trabalhei, quase fui ajudante de carnavalesco na Nenê de Vila Matilde naquele ano, mas a paixão pela Unidos foi muito maior. Eu voltei para Epitácio para fazer o carnaval da Unidos na época ali. E assim, e isso foi crescendo, fui aprendendo bastante coisa, tanto na parte artística, quanto na parte, né, aquela parte artística junto com meu pai, aquela coisa de estar junto, a veia artística da artes plásticas e arquitetura, que eu estava aprendendo lá em São Paulo. Mas eu dei uma estressada nisso também, e aí acho que todo mundo viu, e aquelas férias que a gente tem. E eu também não posso deixar de colocar a República de Epitácio, que era ali no Mackenzie. Quem morava ali? Alemão Tedesco, o Mandu, Madrizinho, doutor Madri agora, né? Madrizinho, o Adriano, o Éder do Posto. Olha. Então, assim, era uma turma legal, que eles faziam faculdade lá, a gente fazia. Final de semana eu ia para casa deles, a gente fazia um monte de coisa lá. E aí, era nossas válvulas de escape, que você tem em cidade grande, você tem que reencontrar os amigos. Eu sempre fui muito caseiro, eu sempre fui de raiz, de pegar o amigo para isso. Aí, eu, numa dessas férias, naqueles velhos papos com você, com o Mito, com o Cigano, com aquela turma toda louca, e eu falei assim, aí eu resolvi transferir a minha faculdade para Tupã, onde você fez a faculdade também, onde o Mito começou, a Marisa acho que começou lá também. O Gladson fez 2 anos lá também. O Gladson fez lá também, que é legal. E aí eu transferi para a FAUT. O Mito ontem falou que o Maia, né, daquela dupla de cartunistas, ele não falou isso, mas o Jepe Maia, lembra que fazia aqueles bonecos? Sim. Do Agildo Ribeiro, aquela coisa. O Maia foi o idealizador dessa faculdade de Tupã, a FAUT, né? De Tupã. Mas quando eu já cheguei, já era a Unimar, já era a Universidade de Marília, já tinha tido aquela crise que o Mito falou, mas enfim, eu fui lá. E, cara, eu vou ser bem sincero para você. Eu lembro de um papo que você falou comigo, falou assim, procure 4 pessoas em Tupã. Primeiro,
Paula Carone, que foi a minha namorada depois, a Mavê, Maria Venância, que mora em Ibitinga, a Paula está em Quatá, a Ana, que já está no céu, né? A Ana Maria, que está no céu, que era uma belíssima, ela formou e acabou falecendo num acidente de carro bobo. Uma dó. Depois da formatura. Eu dancei a valsa com ela porque ela não tinha padrinho, cara. Na formatura dela, a gente estava, eu entrando na faculdade ali, eu dancei a valsa com ela, porque ela não tinha padrinho, cara. E olha que honra, eu dancei com ela. Linda que ela era, nossa. Linda. Aí, e também o Colucci, né? O Marcelo Colucci. Então, eu chegando na faculdade, eu procurei essa turma que, coincidentemente, ia ser da minha sala, né? Não o Colucci, mas a Paulinha, a Mavê, a Cláudia, essa turma toda, Valentinho, Kendão. E aí a gente foi muito mais fácil. Por quê? Porque a gratidão que eu tenho por você, também você falou assim, cara, procure as pessoas corretas, né? E isso que é legal. Cara, e Tupã foi a minha outra família, né? Então, a minha outra família que é Tupã. Quando eu cheguei em Tupã, eu preciso agradecer Carazawa, né? O pessoal da Carazawa, o seu Washington, que faleceu há pouco tempo atrás, agora, meses atrás, né? Eu fui morar no pensionato da Dona Angelina, que você também falou. Putz, né? Morei lá. Morei com a Dona Angelina. E você morou lá, ela falava muito. Caio era o xodó da Dona Angelina. E depois eu peguei o Kennedy de Oliveira, que é um baita arquiteto de Minas Gerais, né? Que a gente fez uma república, os dois duros, não tinha grana, cara. E a gente montou uma república assim, na edícula da casa do Valentim, que era também da nossa classe, tinha uma edícula lá e a gente foi lá. Era mó barato, a gente era feliz pra caramba. Cara, a gente era tão feliz que eu tinha uma televisão com o tubo queimado, cara. Durante 6 meses eu ouvia televisão, eu não assistia televisão. Gente, coisas de estudante de arquitetura. Cara, e aí a gente assistindo 9 semanas e meia de amor, aquela gemessão, e a gente falou assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Era muito maluco. E a gente era legal isso, a gente era feliz pra caramba. Né? Sem contar as outras coisas que aconteciam naquela república. Realmente era uma família, né? Eu tenho era muito boas lembranças. Eu acho que é muito especial. E o que eu vejo de Tupã, da minha formação, que é mais legal, eram os professores. A gente tinha professores muito ligados a... Eu lembro do Sérgio Barros. Sérgio Barros é falecido já também. O professor Sérgio era um doce de pessoa. E ele falava do Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha e Lúcio Costa, como assim? Lucinho, Oscar, Paulinho, amigos pessoais, cara, amigos pessoais. E isso trazia uma bagagem pra gente contando, então aquela coisa de ser o mito do inatingível, não. A gente tinha palestra com esses caras e isso era muito legal. E professor Mosena. Né? Tenho maior gratidão por ele também. Muito, muito, muito. O professor Sérgio era um doce de tudo. O professor Mosena, que era rígido pra caramba, mas ensinava projetos, você pensar projeto de uma forma muito, muito legal. Aí eu tenho o Kaká, todo mundo gostou do Kaká, que foi, né, que foi tão cedo, mas eu fiz estágio no escritório do Kaká, que aprendi muito. Todo mundo fazia estágio com o Kaká. Todo mundo fazia estágio com o Kaká. O Osmani, que foi meu, né, o Osmani Vieira, que foi meu orientador, e o Ayrton Trevisan, que também faleceu de uma forma louca, bruta, foi assassinado e tal. E eu tive a oportunidade, Caio. Grande, aprendi muito com ele. E ele me incentivou muito também no paisagismo, porque ele ia para os Estados Unidos, não sei se você lembra disso, ele ia 2 vezes por ano para fazer jardins nos Estados Unidos, então o dinheiro que ele ganhava lá era para pagar a viagem dele, e às vezes ele ia para a Europa... E investir na arquitetura, muito era muito bom. Então, e eu tive a sorte também, sabe o que era legal em Tupã? É que assim, você tinha a aula de tarde, de noite, e depois da aula de noite, a gente tinha algumas opções. Ir no bar do Brigola, né? Que era o melhor suco de limão que tem no planeta, é o bar do Brigola, que é um barzinho horroroso, mas era muito legal. Os madrugão lanche, né, que eram os lanches que tinha na porta da faculdade, que a gente ficava, ou ia para uma praça, amanhecer numa praça tocando violão, tomando vinho, aquela coisa que estudante faz. Só que o professor ia junto, o legal é que o professor também ia junto. Cara, e era outra aula. Numa dessas aulas, numa dessas aulas, o Ayrton, eu conversando com o Ayrton,
Eu falei que tinha feito curso de paisagismo e tal. Cara, ele me chamou para fazer um projeto como estagiário dele, mas como ajudante, né? Não estagiário, ajudante mesmo. A gente fez a casa de praia, o paisagismo da casa de praia do Sig Bergamin, em Camburi. Cara, a Nossa. gente pegou o carro, uma caminhonete, passou, foi no escritório do Sig, conversou com o Sig. Cara, você imagina um estudante de arquitetura olhando para aquilo, parecia um bobo olhando para aquilo lá, não sabia se cumprimentava, se fazia alguma coisa. Era muito legal. Autoridade, né? Eu sou fã dele. Cara, era. Você sabe que Sabe aquela coisa? Pô, no maratona eu coloco, já coloquei várias fotos de trabalhos dele. é muito bom. E Ele é aí a gente foi de lá, dali a gente foi para o Ceasa com uma caminhonete, encheu a caminhonete de vegetação de planta e a gente desceu para a praia, ali em Camburi, e fez a Camburi, Boiçucanga, Maresias, aquela região, né? E fez o paisagismo da casa de praia do Sig. Ele foi para lá, fez um jantar. Cara, olha isso. O Sig fez um jantar tailandês pra gente. Legal. Pô, cara, que privilégio. O Sig cozinhando para um mero estudante de arquitetura. E ganhei em dólar. O Ayrton pagou 300, tipo, 200 ou 300 dólares. Mó barato, cara. que chique. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, essas O histórias, a Ayrton gente foi vai. meu orientador, Lu. Bom, ele era fantástico, né? No meu Né? era TGI, né? Hoje é TCC, né? Mas era TGI que a gente fazia. Né? Saudade dele. O Ayrton, o legal do Ayrton, ele dava a aula de artes plásticas, né? Ou plástica, e o legal eram as intervenções. Lembra das intervenções que ele fazia? Era intervenção no meio. Esse Exato. trabalho gerava uma nota e essa nota gerava uma festa. Porque tudo em Tupã gerava uma festa. Tudo. Né? Você lembra do Boscar? Quem lembra do Boscar? Era o Boscar Arquitetura, né? Que era o Oscarzinho, só que era um troço, uma merdinha, né? Era um trocinho enrolado que nascia o Oscar, né? Então a gente dava o prêmio para todos os trabalhos que eram realizados na intervenção, tinha aquela coisa e cada um fazia uma intervenção no meio. Um ficava pendurado, o outro fazia isso aqui, essas coisas loucas que o Ayrton sempre fazia. Papel machê, eu cantei bichos escrotos. A gente fez um monte de coisa. Essa abertura, né? Porque se você vai lidar com criatividade, quanto mais você é estimulado para abrir as possibilidades em todos os sentidos, né? Porque igual você está falando, as intervenções. Daí cada um arrumava o que queria fazer e dali criava coisas e a gente fala, loucura. Mas é isso, faz parte do artista, né? Eu acho que está faltando ainda para o estudante de arquitetura, ou assim, não é ser saudosismo, não. Eu acho que isso aí é assim. Ousadia. A gente precisa transgredir um pouco mais. Eu lembro que a gente tinha que transgredir, tinha que fazer, tinha que ser ousado e tinha que, assim, sabe, não é desrespeitar, mas era uma transgressão artística, uma transgressão que você busca essa ousadia para alguma coisa além do que você está fazendo. Hoje em dia, você fala, vamos sair da caixinha. A gente falava que tinha que transgredir, tinha que fazer as coisas, tinha que fazer as coisas lícitas e as ilícitas também. Tinha que fazer tudo, e isso era legal. Então, essa coisa de Tupã me trouxe muito isso, de ser porra louca mesmo, de ser doido. Não é fazer a coisa errada, não é desrespeitar, mas o arquiteto precisa ser fora da caixa, porque ele é um ser diferente, ele não é um ser normal. Ele pensa, ele estuda muito mais e ele precisa ser ousado. Hoje, a nossa produção de arquitetura que eu vejo é triste, cara. É um monte de caixinha. Quem lembra de Bauhaus, de Walter Gropius, Rietveld, do próprio Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, os quadrados tinham as formas específicas. Hoje não. Bicho, hoje o cara faz uma caixa, um SketchUp, e faz um monte de detalhezinho e acha que isso é moderno. Porra, isso é uma bosta. Isso é uma arquitetura horrorosa. Isso é horroroso. Porque não tem sentido. É a forma pela forma. Não. Cara, precisa ter alguma coisa. Você vai estudar Mies van der Rohe e você tem que saber o porquê que o Mies van der Rohe fazia aquilo. Né? Agora não. Mas enfim, não vou nem... Porque senão aí vai virar crítica de colega que eu não quero entrar nessa. Bom, mas eu vou voltar aqui. A gente vai partir para os fundamentos, né? Tem que ter fundamentos. Não é tem o seu.
Não é É. fazer o diferente por fazer, né? Ele tem que ter fundamento. Aham, exato. Bom, mas aí, em 91, eu me formo com toda essa turma, Kendão, Valentim, Paula, Cláudia, Mavê, o Fuim, a Tata. Ai, a Tata, que saudade da Tá, Tata, pelo querida, amor de tá. Deus. Beijo, Tata. Não sei se você está ouvindo, mas se você ouvir depois, manda um grande beijo. A Tata foi legal. Em Tupã também, eu trabalhei na FM. Você lembra que eu falei que eu queria lá atrás com meu pai, que mexer com rádio, televisão, aquela coisa? Cara, eu cheguei num dia e falei assim, cara, eu queria fazer rádio, queria fazer isso aqui. E aí a dona Angelina, que era sobrinha do Ananias da Rádio Tupã 2, falou Aham. assim, ó, você não arruma um estágio para alguém lá? Cara, eu passei a minha faculdade inteira em Tupã, sendo locutor de FM, gago, Eu não cheguei a fazia te ouvir, nada, mas eu porque fui. eu ia muito, E aí eu fui. mesmo depois que eu terminei a faculdade, sempre eu continuei indo Por muito, né? isso. Por causa do meu Sim. filho e tudo. E eu te ouvi várias Uma vezes coisa na FM. É. Então eu trabalhei na rádio, e aí tinha meu nome Lute Luciano, que era eu e o Luciano, Márcio Manuel. O Osso até colocou aí, mas não é Luci não, viu, ô viado, Luciano. o Osso. É Lute, que nem Fiorucci. Ou então você põe com P que fica melhor. Não é Luci não, viado. Tá bom, Osso? Beijo pra você também. Cara, esses caras eram muito bons. Tem uma do Osso muito legal. A É. faculdade nossa lá, desculpa, eu tô correndo aqui porque tem bastante coisa pra falar. A faculdade fez uma piscina. E essa piscina não inaugurava nunca. Não inaugurava, não inaugurava. Puta de um calor em Tupã, de noite, resolvendo. Todo mundo falou assim: vamos pular a cerca. A piscina tava linda, cheia d'água. Linda, maravilhosa, limpíssima. Vamos pra piscina? Mas e o guardinha, seu peru? Quem lembra do seu peru, que era o guarda da faculdade? Chamava seu peru porque ele era bem vermelhão, bem ruivo. Vermelho. Chamava ele de seu peru. E aí o seu. Não, mas seu peru, que foda-se seu peru, vamos pular a cerca, vamos. Foi todo mundo, homem, mulher, todo mundo pelado, nadando na faculdade, tipo meia-noite, ali. Seu peru liga pra quem? Pro seu Florentino. Só que Que é ele pai do esqueceu que Osso. o Osso tava junto nadando pelado com a gente, com todo mundo. Né, Osso? A hora que todo mundo viu o seu Florentino chegando, dando esporro, o Osso mergulhou. Pra não aparecer, pra não falar pro pai. Bicho, só que Quase o ar morreu. acabou. O ar acabou. A hora que o seu Florentino dando aquele puta esporro em todo mundo, o Osso vem e emerge assim. Cheguei. A hora que o seu Florentino viu o Osso, falou assim, puta que pariu, meu filho Marcos, né? Ele não chama de Osso, né? Marcos, até você, Marcos, formado, arquiteto, todo mundo pra fora, todo mundo pra fora. Cara, e assim, nós inauguramos a piscina da Unimar, em Tupã, sem ter inauguração legal. E é assim que foi. Então, essas coisas, essas transgressões são boas, velho. Isso é legal. Né, Ó, o Osso? pessoal tá Nadando interagindo pelado, aí, né? ó. Seu peru Hã? viu vários perus. E muitos peitos também. Foi muito legal, foi muito bom. Bom, aí, em 91, me formei e o meu tio, Gilson, ele já, infelizmente, já foi, tá no céu também, que é meu padrinho de Cristo, falou assim, você precisa vir para Tangará, você precisa vir para o Mato Grosso, que aqui é legal. Cara, eu não tinha nada, eu não tinha me formado, eu falei assim, sabe aquele vazio? Peguei o diploma e falei assim, e agora, José? Né? E agora? E agora, José? O que eu faço? Então, aí o meu tio me trouxe para cá, aí eu morei com a tia Marisa, tio Gilson, Bruno, Thaís e Flávio. Meus primos pequenininhos, hoje, Bruno está formado, é engenheiro civil, é parceiro do escritório de alguns Tem o trabalhos. Bruno O Narese Flávio, aqui. É ele? é ele, é o Bruno, Legal. um engenheiro civil de altíssima qualidade. Flávio, engenheiro eletricista, trabalha hoje com energia solar, painéis solares, muito legal. A gente também tem uma parceria do escritório e a Thaís é fisioterapeuta, como a minha esposa também é fisioterapeuta. A Thaís, ela era coordenadora até então do curso de fisioterapia aqui em Tangará. Mas enfim, vim para Tangará e comecei a trabalhar, sabe? Montei meu primeiro escritório na garagem da casa deles, né? No cantinho, ali no fundo da garagem, e fui Bacana. trabalhando. Peguei um projeto de um anjo, né? Revestido de cliente, uma obra de 650 metros quadrados, que eram 3 andares, assim. Nossa, que Nossa, bacana. recebi, sabe, aquela coisa, recebi e com esse dinheiro eu fui para Inglaterra. Logo Fui de cara passear você para pegou um de Inglaterra. 600 metros? Cara, caiu do céu, caiu um anjo do céu assim, e falou assim, você vai fazer essa casa. E é uma casa muito legal, a gente acabou não fazendo os 3 pisos, fez só 2,
com muita influência de Miss Van der Rohe, aquela coisa de quadrado. Estou falando disso em 92. A gente já fazia no patibanda, aquelas coisas assim, muito inspirado numa casa que o Mito fez pro irmão dele, se eu não me engano, né, que tinha uma varandinha meio arredondada. É, isso, uma casa bem quadradinha. Você lembra disso, Mito? Hoje. Você lembra disso, Mito? Eu adoro aquela casa, foi muito inspirado naquela casa. Mas, enfim, eram 3 pavimentos, né, uns volumes quadrados legais, e é legal. Acabou fazendo só o primeiro, ela morou na casa, mas ficou ali. Bom, vim para cá, eu vim trabalhar como todo recém-formado também, depois de algum tempo em prefeitura, aprendi muito na prefeitura de Tangará, fiz alguma coisa, agradeço ao prefeito que me contratou, Saturnino Masson, que acreditou no meu trabalho. E assim, isso anos 90 é um tipo de arquitetura diferente, não é o que você vê hoje. Então eu comecei a usar muita cor, né? Aqui em Tangará existem... Aqui Tangará, por exemplo, foi desenhado, esqueci de falar, pelo nosso professor Américo Carnevale, que é professor. Foi o Carnevale que desenhou Tangará da Serra. Foi dele que desenhou a planta. Não sei se é ainda a mesma rodoviária, foi também um professor nosso, o Cacá, que fez a rodoviária. O Cacá junto com o Carlos Souto. O Carlos Souto, que é o arquiteto aqui, que era de Tupã, que é o arquiteto mais antigo. Eu e ele, a gente é chamado de dinossauro. Os chatos dinossauros de Tangará sou eu e o Carlos Souto. Tem mais arquiteto de Tupã aqui, que é a Vandréia Pironet, coleguíssima, espetacular. A gente trabalha também junto em algumas coisas. E aí a gente começou a trabalhar. Então o Tangará me deu todas essas coisas. Os amigos, colegas, assim, a gente tem um grupo de uma associação de engenheiros e arquitetos aqui que fica legal, são bastante profissionais, um grupo só de arquitetos. Então a gente tem bom relacionamento com todo mundo. Então eu trabalhei muito na prefeitura com cores, então mudando as casas, trabalhando com bastante cores. Então era aquela coisa de branco, bege, branco, marfim, branco, bege, cinza, gelo, e eu comecei a trabalhar com algumas cores. Então essa ousadia. Um fio de navalha. Né? É um fio de navalha, porque na verdade pode ficar uma merda, como pode ficar bom. Né? Graças a Deus algumas coisas ficaram boas, errei, acertei. E isso é legal da profissão, você erra e vai acertar. Né? Desde que você não mate ninguém, não caia nada na cabeça de ninguém, cara, tá tudo certo. Vamos lá. E isso, graças a Deus, nunca aconteceu. Né? Eu tive uma empresa aqui também de arquitetura e também de decoração de festa, que foi a Floral. Então, tudo isso veio junto com trabalhando com uma sócia. Hoje, a gente não tem mais sociedade, mas a Neureci Lima, que ela é florista, né, decoradora de festas, é a madrinha do meu filho, madrinha do Pedro. Né? E aí a gente tem. Aí, nessa história, eu tive a oportunidade de trabalhar com arquitetura de interiores, móveis, essas coisas. Ganhei um prêmio da Todeschini e fui para Milão. Fui para Milão, pela Todeschini, na feira de Milão, aquela coisa toda, tal. Aí fui, né, conhecer algumas coisas. Então, uma viagem bacana também que eu fiz foi para Milão pela Todeschini, né? Então, você conhece um monte de gente, um monte de coisa legal. E aí, Caio, a gente começa a entrar agora... Só fazer um parênteses, Luciano. Faz. É que eu falo muito. Não, porque você está falando uma coisa importantíssima. Porque você está no Mato Grosso, né? Em Tangará da Serra, que é uma cidade bacana, que tem vários arquitetos, né? Que você foi bem novo. E daí você fala que você fez um projeto para a Todeschini e foi parar lá em Milão, entendeu? Então, é legal para incentivar as pessoas, porque às vezes as pessoas, os estudantes terminam arquitetura e eles querem ficar batendo cabeça em grandes centros que já está esgotado, né? Sendo que tem que sair e a oportunidade que tiver, você agarra ela ou você faz a oportunidade, né? E você vai buscar o teu prêmio, vai buscar a tua como se diz, fugiu a palavra, mas o reconhecimento, né? Porque isso é reconhecimento. Você está trabalhando, uma hora você é reconhecido, né? Claro, muito legal você falar sobre isso, né? E de repente você foi ser reconhecido e foi buscar o prêmio lá na Itália, né? Mas assim, aí depois disso tudo, isso foi em 2010, né? 2010, alguma coisa assim, se eu não me engano.
em 2011 nasce o CAL, né? Então, Certo. o CAL, por exemplo, eu fiquei sabendo do CAL, e a primeira pessoa que me falou do CAL foi Luiz Antônio Raizaro, aí de Epitácio, Sei. né? Conversando muito com ele. Ele falou, cara, o pessoal do IAB tá fazendo isso, tá não sei o quê, tal, vai ter o CAL. Eu falei, do que se trata? Ele me mandou um monte de material e tal, e aí surgiu uma ideia aqui na cidade, vai ter o chapa, tal, me chamaram para fazer uma chapa, e a gente era assim, era os patinhos feios, porque era a turma do interior. Como o CAL é uma eleição proporcional, e eu era o primeiro da chapa, então a nossa chapa fez 2 membros, enquanto a chapa de Cuiabá fez os outros 7. Então eu entrei no CAL Mato Grosso, na primeira gestão. Aí então a gente começou a falar sobre tudo, porque o CAL começou do zero, né? Nós fomos praticamente expulsos do CREA, teoricamente, em algumas coisas, em alguns lugares de uma forma melhor e de outras formas até que não. Mas, enfim, o CAL nasceu, bem nascido, não parou nada para dar suporte para os profissionais. O CAL não é uma entidade de classes, o CAL é uma autarquia que regula a profissão dos arquitetos, não é uma associação de arquitetos. Não tem que ter benefício para arquitetos, é proteger a sociedade de maus profissionais, ou regular a profissão, é isso que é CAL. Bom, mas eu também tive na primeira gestão a oportunidade, como conselheiro do CAL Mato Grosso e membro da Comissão de Ética, de poder ter a honra de ter escrito o Código de Ética dos nossos profissionais, dos nossos colegas. Bacana. Parabéns. Aí, onde... e é legal, mas assim, ele precisa ser revisto, precisa ter alguma coisa, porque até então, aí depois que eu voltei de Milão, aquela coisa, ganhou o prêmio porque vende mais, porque você vende, se você faz, pontua, no caso. Isso, teoricamente, o CAL reconhece como uma reserva técnica, que isso é uma prática não permitida dentro do CAL. Isso tem que ser revisto, porque assim, então assim, eu ofereço mais para o móvel X porque ele é bom ou porque eu ganho viagens ou porque eu ganho. Então, essas discussões ainda estão. A gente está na terceira gestão do CAL e isso ainda precisa ser discutido muito. Essa comissão é legal, não é legal? Isso é antiético, não é antiético? Então, existem várias vertentes para isso. Isso eu só peguei esse gancho para falar porque eu fui para Milão através de recebimento de pontuação e premiação conseguida, né? Isso em 2010. Mas depois a gente percebeu disso. Hoje eu tenho uma outra visão, a gente tem que ter muito claro sobre isso. É um mercado, existem Não foi exatamente concurso, então. Foi por pontuação. Foi por pontuação que a gente recebeu. Como é até hoje, tá? É até hoje. Se você vende mais, ou, teoricamente você indica mais móvel do A, do B ou do C, você ganha um prêmio daquilo ali. Isso é discutido se pode... Da Mazote, é isso? Oi? Foi da Mazote? Da Todeschini. Da Todeschini. Todeschini. Estou com Mazote na cabeça. Tá. Uhum. É que eu... Foi tá. Todeschini. Mas é muito legal. Deixa eu só falar aqui, a Cássia Bidala, que é uma arquiteta de Cuiabá. Acabou de entrar. Ela está falando algumas coisas. A Cássia, eu estou convidando ela ainda não me deu resposta. Espero que ela aceite vir aqui falar com a gente. Na primeira gestão, só para pontuar, a Cássia, na primeira gestão do CAL Mato Grosso, eu era conselheiro estadual, ela era conselheira federal, suplente, depois assumiu. Na segunda gestão, ela era conselheira federal titular e eu era o suplente dela. Então a gente tinha um contato bem legal. Nessa terceira gestão, eu continuo suplente do Wilson, né, no caso, e ela foi eleita conselheira estadual por Mato Grosso, não está participando, não concorda. Eu não a conheço, mas eu a convidei para participar. Gente boníssima, entende muito, inclusive da arquitetura cuiabana, que eu acho interessante que ela fale também, que é a raiz cuiabana, que tem uma arquitetura muito significativa. E a Kátia, eu acho que é uma pessoa muito legal de você conversar. Então, e essa pontuação até hoje é discutida, tá, Caio? Eu falo com a Cássia sobre isso também. É discutível, porque assim, eu indico a loja A porque ela é boa e me oferece uma qualidade, sim.
ou porque eu vou ganhar alguma coisa dela. E isso que é a questão, entendeu? E aí os arquitetos que ganham por fora. Então, assim, então regulariza isso, então põe isso em pratos limpos e aí a gente acontece fazer dessa forma. É simples, tem que ser claro. Toda relação profissional, arquiteto com o cliente, precisa ser clara, transparente. O que eu ganho de você honorário, eu não posso ganhar por fora uma comissão por baixo do pano de outra empresa. É simples, senão isso é antiético. Agora, então regularizem isso. Então faça contrato, então o cliente fica sabendo que você também está ganhando de outras partes. Se isso for contratual, ótimo, bacana. Agora isso precisa ser refeito. Até hoje é difícil. Parece uma ferida muito grande que o Cal não tem muita intenção de colocar o dedo, mas precisa ser colocado o dedo. Né? Eu, a Cássia, a gente tem essa posição. Né? Eu queria também mandar um abraço para o Sunderland, que é conselheiro do Piauí, que foi conselheiro federal até na gestão passada do Piauí, que é um arquiteto lá de Teresina fantástico. A turma de Teresina é muito legal, o Fabrício, o Gerardo e o Rick, entrou um Rick Fonseca aí, Rick Floripa, alguma coisa assim, que é o meu brother lá de Florianópolis, que é o Ricardo Fonseca. Também hoje é meu colega profissional, conselheiro por Santa Catarina, conselheiro federal do CAL Santa Catarina, no caso. E a gente tem uma parceria muito bom, principalmente nos bares, nas cervejas, né, artesanais, que a gente gosta muito, né, quando a gente vai para Brasília e se encontra por lá. É isso. Que bacana. Enfim, cara, essa está sendo um pouco a minha vida. E meus trabalhos, né, minhas obras, eu vivo de projeto. Eu não tenho influência política, eu não sou trabalhar essas coisas. O meu é o escritório de arquitetura que eu tenho e vivo disso e trabalho com isso. Eu optei por não estudar, por exemplo, pós-graduação, mestrado, fazer universidade, dar aula. Admiro quem faz isso, mas eu acho que eu não quis. Né? E aí, minha vida é isso aqui. Vou fazer 30 anos de formado, no caso, né? Em 2022. Né? 30 anos de formado, e aí eu vou comemorar, se Deus quiser, com bastante coisa. Mais uma coisa, eu não sei se eu tenho tempo, mas eu preciso falar. Minha vida mudou bastante com o nascimento dos filhos, né? Maria Clara com 17, Pedro com 11, e isso mudou bastante porque se você se tornar pai é uma coisa fantástica, né? Você a sua responsabilidade é maior. Mas eu também tive uma coisa muito legal que eu me dei de presente quando eu fiz 50 anos de idade. Quando eu fiz 50 anos de idade, eu me dei de presente a reaproximação com a igreja. E eu preciso falar isso porque isso é interessante. Eu fui para um acampamento, acampamento da Igreja Católica, tem aí em Epitácio, minha mãe faz parte, minha irmã faz parte, a Tati, o Picucha, Ângela, todo mundo faz parte disso. E eu meio que segurava a onda disso. Mas isso realmente mudou um pouco a minha vida, meu jeito de pensar. Como meu hobby, eu tenho uma banda de rock também, que a gente toca regularmente, né? Eu canto numa banda de rock. E a partir do acampamento, no caso da Igreja Católica, eu também me tornei uma pessoa, acredito que melhor, preciso me tornar melhor, e uma aproximação com a parte espiritual que talvez estava faltando na minha vida. E isso é muito legal. Então agradeço também a Igreja Católica, a acolhida. E hoje eu canto também na igreja, eu levo a minha voz, né, no canto, nas missas. Amanhã cedo eu estou na missa, por exemplo, cantando, que é meu dia, é nosso dia de cantar amanhã. Então, Feliz assim, isso... Eu adoro te ver cantar. Se você não for arquiteto, você poderia ser um grande cantor. É legal, isso é bom. É engraçado que acho que a grande maioria dos arquitetos, né, que são apaixonados pela carreira, que trabalha realmente essa coisa de arte dentro da arquitetura, tem sempre outras áreas que se destacam, né, além da arquitetura, né? É bacana isso. Você a minha banda... Na escultura, né? Que você falou lá atrás, das escolas de samba, o teu trabalho sempre foi maravilhoso na Unidos da Ribeira, né? E também
com a música, né? Tem muito fã por aí. É. O mito e o cigano foi os caras falaram assim, cara, você tem que ouvir Led Zeppelin, velho, você tem que ouvir Led Zeppelin. Eu amo Led Zeppelin por causa do mito e do cigano. Não tem o que falar, são eles que me influenciaram nisso tudo. Então, desde lá de trás, tempo de colegial, ali na cantina da tia Mariquinha, do tio Orlando, lembra? Né? Aham. A gente ficava ali conversando, comendo coxinha, tomando aquela caçulinha, no caso. Caçulinha, lembra disso? Deixa eu te contar uma Isso era história muito desse legal. negócio de caçulinha. A gente, quando era moleque, era tão duro que nós saímos da educação física e daí a gente comprava uma tubaína e falava uma tubaína Tubaína, e 8 copos. funada ou cristalina, né? 8 copos. Daí foi um 8 copos, pouquinho para cada imagina. moleque. Muitas Mas isso histórias, era né? legal. Nossa infância foi boa, cara. Isso que eu vejo. Nossa infância foi muito rica nesse ponto. Ô Lu, Né? Oi, aqui fala, vamos ó, lá. eu tinha Anthony Gaudí, que eu homenageei hoje na maratona. Tinha Frank Lloyd Wright para falar para você e mais alguns, mas não deu tempo. Então, mas Aham. nós vamos fazer mais lives, com certeza, Uhum. né? Esse movimento da Maratona de Arquitetura, a primeira, na verdade, é mais a apresentação do Uhum. profissional, que é o que está acontecendo aqui, você contando essa história tão rica, que você contou só É, uma partezinha, falta um mundo de coisa ainda, né? E tem depois muita nós coisa a vamos falar. ter alguns encontros assim pontuados, entendeu? Olha, vamos falar de tal Aham. assunto, daí vamos falar de tal Uhum. assunto. E tem muita coisa aí para acontecer, tá? Que Uhum. eu estou planejando e estou fechando algumas coisas aí, estou convidando as pessoas lentamente, porque eu estou conseguindo fazer uma, duas lives no máximo por dia. Tá? Sim. Fazer Aham. duas, mas agora uma, porque a gente também trabalha e nessa pandemia você tem Uhum. que cuidar de outras coisas, da casa, da É, mãe, enfim. de Bom, tudo. Lu, Uhum. primeiro eu quero agradecer imensamente você, novamente, Uhum. né? Por essas Obrigado. histórias, por essa energia, por essa generosidade que você tem, por essa memória que eu tô passado. O Isso é Milton legal, bem cara. comentou aqui, que memória, meu Deus do céu, que incrível. Não, E, não, mas isso é e daí bom, cara. A gente vai precisa, ativando, né? Uma coisa puxa a outra, que loucura. Ô e a gente Lu, precisa ter essas raízes, né? Tem com certeza. bate-bitoneira agora? Ou dá tempo do bate-bitoneira ou não? Nós vamos pro bate-betoneira. Achei muito legal o bate-bitoneira, não é bate-bola, é Bate-betoneira. bate-betoneira. Tinha que ter alguma coisa diferente, né? Numa maratona de É arquitetura. lógico. Tá Bom, certo, velho. Tá enfim, certo. é, Aham. vamos então. Depois você tem um minutinho Uhum. aí para fazer as suas considerações finais. Agradecer o Aham. pessoal. Já agradeço a cada um que está aqui, cada um que passou por aqui, cada um que assiste depois. Eu recebo muita Depois mensagem eu aqui. vou ver, porque não dá Olha, tempo eu da vi gente ver, né? depois. Oi? Oi, Lu? Não dá tempo da gente ver tudo. Eu vi É, aqui, eu só queria falar, eu sou contra a reserva técnica também. Não sei quem que escreveu, depois eu vou ver direitinho, mas eu sou extremamente contra. Eu acho uma prática antiética isso, né? aham. Então, que fique bem claro, né? Eu, Cássia, a gente construiu esse código de ética da nossa classe, Uma né, hora dos nós vamos arquitetos. falar disso, Lu, Vamos. inclusive da maneira que se cobra, entendeu? Eu não cobro por metro quadrado, eu cobro por porcentagem. Uhum. E eu bato Ah, nisso, tá. entendeu? Mas a Não, gente vai tranquilo. conversar. Tem os prós, os Sim, contras, tem. Bom, enfim, a gente vai conversar sim. sobre isso também. É. Vamos lá então no bate-betoneira, antes Vamos que lá, vamos caia. lá. Ah, É, uma cor, amarelo. Gosto do amarelo, uso tudo no amarelo. uma Amarelo é cor, vida, é quente. Cara, eu gosto de uma forma que não seja uma meba, uma forma muito orgânica. Não tem uma forma isso. Não tem. orgânico. Eu também. Orgânico, né? Uma forma orgânica. Por coincidência, eu também É, adoro o orgânico. é, Um estilo, Lu. cara, o meu é um estilo simples, mas do cliente é o que ele gosta. Eu vou projetar para ele o que ele quer. Eu não vou impor o meu estilo arquitetônico, porque é ele que vai morar na casa. Eu sou um instrumento do que ele quer.
Então, essa coisa, aí eu só faço tal. Não. O meu estilo, e outro, o meu estilo, quanto mais é menos, sabe? O menos é mais, né? O mais simples possível. Mais linhas puras possíveis, retas possíveis. Antigamente era bonito os telhados, aquela coisa. Hoje virou essa coisa louca, que só é cubo, 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 cubo. E é horrível, mas vamos lá. Um cheiro. É Unidos do Jativi. É Unidos do Jativi. Já ouviu falar? Unidos do Jativi? Parece que você vê tudo igual. É bem isso. Um cheiro. Cara, pela Igreja Católica, eu tô fazendo o projeto da igreja chamado que é Padre Pio. E a história do Padre Pio é fantástica, que ele tinha chagas na mão e essas chagas tinham cheiros, exalavam cheiros. Não o podre, mas os cheiros de rosa. Então, e a gente canta uma música muito linda, que é Cheiro de Rosas, no caso, que é o cheiro de Maria, né? Então, cheiro de rosa, que eu acho que é o mais legal. Que bacana. Cheiro, né? E o cheiro da minha mulher. Cara, o cheiro da minha mulher é muito legal, da gente acordar e cheirar o travesseiro. Fazer propaganda. Não, velho, mas é o meu. Eu cheiro o travesseiro dela, é o cheiro dela, cara. Isso é muito bom. Da Luciana. Chama Luciana também. Luciana, né? É a dupla, né? Luciana e Luciana. Opa. Vamos lá, então. Um prato. Uhum. A gente vai ter que dar uma corridinha, tá? Um prato. Não é o prato cheio, não, mas é carne. Carne. Ok. Carne. Gosto de carne. Um ídolo. Meu pai, velho. Meu pai. Meu pai é onde tudo começou. Eu posso falar de Niemeyer, Le Corbusier... Eu fico até emocionado de lembrar do teu pai, né? Meu pai. Um cara que amou a arte e que fez sempre a diferença, né? Meu pai. Tenho a honra dele ter sido meu professor. Bacana. Que bom. Feliz. Uma frase, Lu. Cara, a mais legal é eu te amo, né? Uma frase bonita, eu te amo. A gente cobra, eu e a Luciana, a gente fala assim, você não falou hoje pra mim, você não falou hoje pra mim. Mas tem uma frase da Clarice Lispector, que é muito legal. Não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender, que é a minha ideia, né? Então é isso. Não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. Ah, dá uma ideia, pô, dá um não sei o quê, faz um desenhinho, um projetinho. Não me pede isso, não. Vivo disso. Uma alegria. Meus filhos, né, cara? Pedro e Maria. Maria e Pedro, né, em ordem cronológica. Um lugar na casa. Minha cama, velho. Minha cama. Meu quarto. Que é legal. Um livro. Eu tô correndo um pouquinho, senão a gente vai cair. O livro eu não tenho, eu não sou muito de leitura, eu gosto mais de ler de arquitetura, mas eu ganhei o livro do Miguel Pereira. Ele tava, né, ele foi do CAL e ele me autografou o livro dele, que é um livro maravilhoso sobre a obra dele, sobre os projetos dele, projetando, arquitetando. Muito legal, do Miguel Pereira, muito legal. Beleza. Um filme. Cara, não tem esse filme, não. Eu gosto de ver série com a minha filha, que ela me fala, mostra um monte de série, eu vejo série com ela. Filme eu vejo toda hora, não tem assim, o filme. Mas tem Imensidão Azul, que é um filme sobre mergulho, que é muito legal. Imensidão Azul. Se você quiser botar um nome, é legal. Ok. Antigo. Segundo o mito, é legal é o do Pasolini, que é o Salô, 120 Dias de Sodoma e Gomorra, que o mito gosta também. E ele falou assim, assiste isso, é Pasolini, é legal. Uma viagem. Cara, a viagem que eu podia falar Milão, né, que é legal, ou Estados Unidos que eu fui, aqui pelo Rotary, ou para Inglaterra, mas quando eu volto para Epitácio, quando eu vou para minha casa, essa viagem é bacana, porque passa um filme na volta que eu faço para isso. Então a viagem de volta para Epitácio é muito bom. Um hobby? Um hobby é meus carros antigos, eu tenho uma Kombi e um Puma, que eu gosto, mas o meu hobby legal mesmo é cantar na minha banda Single Rock Rhythm and Blues Band. Podem seguir. E agora o próximo é uma música. Starway to Heaven, em homenagem ao mito. Starway to Heaven do Led Zeppelin, que eu acho que é muito legal. Eu não podia deixar de ter outro. Casa ou apartamento? Casa. Ok. Casa. E uma palavra que te define? Chato, não sei se tem uma palavra, eu sou chato, sou maluco, sou doido. Chato, minha filha boa.
Ó, a gente tem 20 segundos. Lu, 20 eu quero segundos. agradecer Eu sou imensamente a você e a maluco. todos que estão aqui. Brigadão Eu tô... demais. Foi um prazer. E agora eu te Prazer deixo. foi meu, cara. Pode Minha finalizar. frase eu sou maluco. Só põe maluco que é melhor, mais fácil. Beijo para todo mundo que seguiu. Beijo para minha mãe. Beijo para minha mãe. Beijo para minha esposa. Beijo para todo mundo.